Não, eu me acho realizada. Eu nunca desejei uma coisa muito acima. Então eu me acho assim, que com a idade que eu tenho, com as coisas que eu fiz, eu acho que eu fiz boa coisa. Eu acho que alguma coisa eu fiz para Bagé, até para Bagé. Uma das maiores decepções que os brasileiros tiveram foi o Maracanaço, famoso e conhecido Maracanaço, onde o Uruguai venceu o Brasil em pleno Maracanã, a Copa de 1950. E eu fiquei sabendo que a filha do seu Toneca, quem eu entrevisto agora, estava naquele dia, naquela hora, naquele momento lá. E eu gostaria que a senhora relatasse para a gente como é que foi essa experiência aí. Foi uma coisa, em primeiro lugar, o papai estava indo a todas as partidas do campeonato. E quando foi do Brasil, a gente tinha, a mamãe, ele e eu, tinha comprado a entrada e lá nos tocamos. Foi a coisa mais triste que eu já assisti na minha vida. Então o papai saiu um dia e viu uma máquina elétrica, que aqui está aí, e trouxe. E eu tenho desde antes do Eduardo nascer. E eu continuei cozendo e gosto até o dia de hoje. As roupas dos empregados, tudo isso é feito por mim, até hoje. A senhora que costura tudo para a campanha, Tudo para a campanha, avental, o lençol, fronha, tudo. Quando de 2 em 2 anos eu faço uma limpeza nos guarda-roupas? Nas cobertas. Certo. Aí eu vejo o que é que precisa arrumar, o que precisa. Então, de 2 anos... Já vai anotando tudo? Já vou anotando. Isso eu faço sempre no verão, porque quando o inverno já está tudo organizado. Eu gosto muito da campanha, eu me sinto muito bem fora. E graças a Deus que todo mundo que trabalha comigo trabalha há bastante tempo. Eu tenho a cozinheira, faz 21 anos que trabalha comigo. E o José, que tu conhece, está há 19 anos e meio. Então são pessoas que convivem muito comigo e que eu acho que tem que ser assim. Essa história de entrar e sair não dá. A gente tem que conviver, organizar a vida, porque aí eu acho que eu fiz alguma coisa. Eu acho que eu fiz alguma coisa por Bagé. Nesses 95 anos, eu acho que eu fiz alguma coisa por Bagé. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Converse Sabor. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Aproveito esse espaço inicial do programa para te pedir, te inscreve no canal. A gente tem recebido um grande número de visualizações, mas as pessoas acabam muitas vezes deixando para depois. É só apertar aí no botãozinho inscrever-se, está aí, é fácil. Te inscreve no canal, vai aparecer imediatamente o sininho das notificações. Você clica em cima também, tudo sobre o Converse Sabor você estará recebendo. Então é o que eu te peço. Te inscreve no nosso canal aí, tá bom? Hoje nós vamos viajar no tempo. Nós vamos falar sobre história, nós vamos falar sobre esporte, nós vamos falar sobre futebol, obviamente, nós vamos falar sobre disciplina, nós vamos falar sobre empreendedorismo e nós vamos falar sobre a mulher do agronegócio. É uma viagem no tempo fantástica que você é nosso convidado, então, para assistir esta entrevista que é imperdível. A nossa entrevistada tem 95 anos de idade, vai para fora, vai para a estância todas as semanas praticamente, tem responsabilidade ainda com muitas coisas, administra a sua própria estância, realmente é algo que precisa ser deixado aí para todos, né? Como um incentivo. Muitas vezes as pessoas se aposentam, se acham velhos e acabam parando, né, e ficando estáticos no tempo. Isso aí não é para fazer não, tá bom? Até porque a nossa entrevistada de hoje vai contar tudo isso e muito mais pra gente, tá bom? Nosso programa tem oferecimento de Sicredi Liberdade, também Grupo ASM, 73 anos, qualidade começa com A, e Rede Nicolini de supermercados. Compre sempre com conforto, qualidade e segurança alimentar em qualquer uma das lojas da Rede Nicolini de supermercados. Este programa é uma produção da Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa. E tem a parceria da Flow Filmes, responsável pela captura, edição de imagens e áudio do nosso programa, que é uma produtora também, tudo em vídeos, lá na Flow Filmes, tá bem? Daqui a pouco a gente fala de outros importantes apoiadores ao longo da nossa entrevista. Eu estou sendo recebido aqui nesta casa maravilhosa
por uma pessoa maravilhosa que, no auge dos seus 95 anos, é isso mesmo, hein? 95 anos de idade, abriu as portas da sua casa para conversar conosco, falar em história, falar em esporte, de tantas coisas maravilhosas que a dona Percilinha Romero tem para falar para a gente aqui, contar para a gente e a gente repassar e multiplicar essas informações com todos vocês. Empreendedorismo, hein? 95 anos empreendendo ainda. E muito bem, diga-se de passagem. Dona Percilinha, que prazer estar aqui na sua casa. Muito obrigado pela receptividade, sempre alegre e calorosa. Muito obrigado por participar conosco do Conversa Sabor. Foi um prazer receber vocês aqui e dizer que eu vou... Alguma coisa eu posso contar, porque a minha vida sempre foi dedicada à pecuária. Eu estudei em Porto Alegre, quando vim para Bagé, ia para fora, era a minha família que vivia lá. E aí o tempo foi passando, eu casei com um rapaz agrônomo, também trabalhando fora, e assim, a minha vida sempre teve um limite da campanha. Muito bem. Bom, falamos aqui no auge dos seus 95 anos. Quando a gente fala em 95 anos, a gente pensa numa vovozinha sentadinha lá, muitas vezes com um tricô na mão, que é a imagem que a gente tem, e aí a gente se depara com a dona Percilinha, uma mulher que vai para a estância com frequência, uma mulher que tem muitas histórias para contar para a gente. Primeiro, para quem não sabe, a dona Percilinha é a única filha de Antônio Magalhães Rossel. Antônio Magalhães Rossel era neto do Visconde Ribeiro de Magalhães. Antônio Magalhães Rossel é o nome que é dado ao estádio do Guarani, aqui de Bagé, que tem feito uma campanha maravilhosa aí no Campeonato Gaúcho, hoje disputando o Campeonato Brasileiro, enfim, né, a Série D, é verdade, mas disputou Copa do Brasil, tem toda uma trajetória. O seu Toneca, como era conhecido, que presidiu o Guarani, tem histórias legais aí pra gente. Mas a dona Percilinha, ela começou a sua trajetória aqui, obviamente, e depois ela teve uma passagem muito importante por Porto Alegre. A senhora foi interna em Porto Alegre, fazia parte do internato. Como é que foi essa história? Com quantos anos a senhora deixou a sua família, então, para ir para Porto Alegre estudar, dona Percilinha? Eu fui para Porto Alegre com 10 anos. Eu fui alfabetizada fora, porque antigamente se morava fora mesmo, né? Era na campanha. Da campanha. Aí foi uma professora, eu fui alfabetizada lá, e com 8 anos eu vim para Bagé, com 9 anos eu vim para Bagé e também estudei com professora particular. Aos 10 anos eu fui interna no Americano. Eu não conhecia Porto Alegre, não conhecia ninguém, tinha família lá, mas eu não conhecia ninguém. Mas me adaptei super bem, adorei o colégio e lá fiquei até os 16 anos. Aí eu voltei para Bagé. Aí ia para fora, continuando, e para fora, para cá. Depois comecei de namoro com o Nilo, que também era pecuarista, e aí casamos. Então ia para fora com ele, ficava aqui, e a minha vida foi assim. Sempre na campanha, sempre na campanha. E eu aprendi muita coisa com ele, muita coisa ele me ensinou, e aí a gente trabalhava junto. Muito bem. Ainda voltando um pouco na sua vida em Porto Alegre, né? A senhora foi uma guriazinha, e voltou de lá já uma mocinha. Como é que foi essa trajetória em Porto Alegre? A senhora disse que se adaptou bem, mas eu fiquei sabendo aí que a senhora vivenciou, há pouco tempo atrás, nós tivemos essa enchente terrível em Porto Alegre, que foi notícia para o mundo todo, né? O apoio do Brasil inteiro e até de outros países aqui apoiando a nossa capital, Porto Alegre, diante desse cenário, dessa catástrofe climática, mas a senhora vivenciou ainda, quando guria, né, a enchente de 41, que é a enchente tão falada antes dessa, né? E a senhora vivenciou essa enchente. Como é que foi essa situação lá? Essa situação foi... Eu era interna no colégio, e aí as coisas começaram a dificultar, a comida e tudo, e as professoras, eu era no Americano. Aí elas pediram para a casa que a gente saía, se podiam nos receber.
Então eu fui ficar na casa de uma prima irmã do meu pai, que é quando eu saía, que tinha uma filha pouco mais velha do que eu, que a gente se dava super bem. E lá eu fiquei todo o tempo. E houve uma coisa bem interessante, que a gente ali já não tinha mais vela. Todos os botequinhos que tinha ali não tinha vela. Então teria que se ir ao centro para comprar vela. E eu era sempre, fui muito decidida na minha vida. Aí eu disse para ela, se a senhora deixar, eu me animo e o centro e comprar as velas que a senhora quer. Ela era muito amiga da empregada do Craier, ela comprava muito lá. Então ela telefonava, tinha uma vela, e eu saí da casa que ela morava, que naquele tempo ficava a meia quadra da rural. Não sei, não era rural, era um... Era o centro, o centro hípico lá, enfim, o Não, local de... não era, como era? Parcão. Hein? Do Parcão. Ah, Do onde é o Parcão. Parcão? Onde é o Parcão hoje. Certo. Ela morava meia quadra dali. Então eu saí de lá e fui até o centro a pé para buscar As velas. As velas, porque a gente não tinha mais. E eu, criada na campanha, sempre, mas eu sempre fui muito decidida na vida. Então eu me animei, fui lá, trouxe as velas e aí conseguimos ter luz. Que coisa, hein? Bom, foi horrível aquele período. Foi tão horrível quase como esse de agora. Sim. Só que naquele tempo eu tinha 11 anos. Sim, e era tudo diferente. Hoje a notícia, Tudo a informação era é tudo muito rápido É. e automaticamente o apoio também. É, Naquela é. época, com certeza, foi Não terrível. tinha, Né? foi muito difícil. Mas, enfim, eu enfrentei tudo bem. Muito bem. Bom, a senhora depois, quando voltou para Bagé, a senhora contou que casou com o seu Nilo Romero, que era um engenheiro agrônomo, um precursor aqui do sistema Voazan, né, que é o pastoreio rotativo aqui para toda a nossa região, e um profissional extremamente conceituado, exemplar, ministrou inúmeras palestras, formou pessoas, né? Tem até um amigo particular que é formado praticamente pelo Nilo Romero, que hoje trabalha com vocês na empresa, enfim, né? Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre justamente a questão do agronegócio, né? Como é que foi o início das atividades de vocês, da senhora e do seu Nilo, e conforme a senhora mencionou, sempre atuou lado a lado com ele, caminhando juntos, trabalhando junto no agronegócio da família, né? Sempre foi. Porque ele já... Só que quando nós casamos, ele não tinha... Ele plantava Trigo. trigo. Então ele se dedicava mais ao trigo. Gado não tinha. Mas foi o segundo ano foi ruim, o terceiro foi ruim. Então ele resolveu se dedicar um pouco à pecuária. E aí começou com trigo e pecuária. E no final ficou só com a pecuária. Já quando ele faleceu, ele já não plantava mais, era só pecuária. Aí eu aprendi muita coisa com ele me ensinou como fazer as contas, como arrumar, como dividir tudo. E para mim foi ótimo, porque quando eu saí de casa, eu tinha 10 anos. Portanto, não podia aprender nada de campanha. Mas quando eu casei, já era uma moça, já tinha 23 anos, então aí eu pude aprender. E ele sempre foi uma pessoa que sempre se dedicou muito ao trabalho, então eu aprendi muita coisa com ele. Se muita coisa eu sei hoje, eu devo a ele. Além de esposa, uma parceira de todas as horas nos negócios também. Ele cuidava o negócio do meu sogro, era ele que cuidava, então aí eu passei a ajudar, a ver as contas, como faz, vai comprar, aonde tira, como... Aí eu aprendi muita e muita coisa. O que eu sei hoje, grande parte eu devo a ele. Muito bem. A gente viveu muitos anos, fomos muito felizes, graças a Deus, e sempre às voltas com a pecuária. Aí, quando ele já estava mais velho, que a gente viajava bastante, mas sempre isso.
Neste programa, dona Percilinha, aqui nós já entrevistamos inúmeras mulheres jovens, né, onde os pais não tiveram filhos e tiveram filhas. E os pais orientaram as suas filhas, que trabalharam juntamente com eles e que hoje também tocam os negócios da família com o falecimento dos seus pais, enfim. E hoje está em voga no Brasil inteiro, né, a questão da mulher, da força da mulher no agronegócio. Inclusive aqui no programa Conversa e Sabor, nós entrevistamos a Ana Doralina, que é médica veterinária, né, que hoje é uma dos grandes ícones do Angus no Brasil, né, uma das mulheres do agro muito influentes, eu acho que ela está entre as 10 mais influentes do agronegócio brasileiro. E aí eu vou me arriscar a dizer uma coisa aqui, que eu estou conversando agora, neste momento aqui, talvez com uma das mulheres do agronegócio mais experientes, não vamos falar mais velhas, né? Mas mais experientes em atividade. Mais velha eu tenho certeza. Mais experiente em atividade, né? Com 95 anos. Olha que coisa, que espetáculo, né? A sua trajetória. E aí, depois disso, obviamente, a senhora me contou uma história muito legal, né? Que em determinado momento, a senhora já casada, já atuando nos negócios da família com seu esposo, a senhora acaba recebendo uma herança por parte da sua mãe. E era um campo, praticamente, uma linguagem mais popular, um campo cru, né? E aí, a partir daí, eu gostaria que a senhora contasse também como é que foi essa experiência onde a dona Percilinha teve que atuar praticamente quase que só, né, no início para ir organizando essas questões. Aí ela deixou de ser uma parceira de negócio do esposo, caminhando lado a lado com o esposo, ou seja, uma coadjuvante, muitas vezes, no negócio, para ser a atriz principal dessa história, né? Realmente, quando eu recebi o campo, o Nilo já estava doente. Então, ele, muito pouca coisa, inclusive nem a casa ele conheceu, porque não tinha condição de ir. Mas aí eu ia, eu olhava, contava, via, fazer assim, faz assado, e eu recebi um campo com nada. Era só campo e eu tinha 5 potreiros. Era uma extensão boa, não? E eu tinha 5 potreiros. Hoje eu tenho 25 potreiros. Eu fui fazendo, fui arrumando, e recebi gado também. E a minha mãe tinha sociedade com um irmão. E quando ela faleceu, aí eu pedi o campo, que eu gosto muito de trabalhar só. É porque eu sou filha única, então eu acho que eu me habituei a ser só. E eu pedi o campo, 3 anos depois eu recebi, e aí aos pouquinhos eu fui arrumando. E nesse meio tempo o Nilo adoeceu, a gente teve que ir para os Estados Unidos para fazer um tratamento maior. A minha filha morava lá, então a gente foi a primeira vez, depois 3 vezes consecutivas. Mas depois, quando eu fui para os Estados Unidos para consultar lá, antes eu fui no médico aqui em Bagé. E, puxa vida, agora o nome dele eu não sei. Doutor Bispo. Eu fui no Bispo. E ele me examinou e me aconselhou que eu fosse e me deu a opinião dele. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, em Porto Alegre, todos queriam operar. Quando nós chegamos nos Estados Unidos, que o Nilo consultou, o resultado dos exames com a pessoa que tinha sido indicada para o Nilo foi a mesma do rapaz daqui. A mesma coisa. Não tinha que operar, ia fazer tratamento, e aí então a gente seguiu. E como era o mesmo tratamento, depois de 2 anos de a gente ir lá, todos os anos, aí a gente passou a ver, fazer contato com ele aqui em Bagé. Sim. E ele morreu depois, não tinha nada a ver com câncer, e sempre trabalhando com o bispo aqui. Então, e a senhora atuava com o seu Nilo e, ao mesmo tempo, começou a cuidar do seu negócio lá no Uruguai. Comecei, porque o Nilo aí não podia ir mais. Claro. É longe lá, a estrada é ruim, então eu comecei. Vinha, falava, trocava ideia, ia, eu saía. Mas ele foi participativo, a senhora contava o que estava fazendo e ele me ajudou sempre, ele sempre me ajudou. Que ele legal. Conheceu o campo e esteve lá no primeiro ano.
Depois não pôde mais. Certo. Ele nem conheceu a casa, porque quando se aprontou a casa ele já não ia mais. Ele estava com saúde ainda, mas tudo muito limitado. Sim. E aí tem as histórias que a senhora ia de carro, fazia compras em Rivera, se não me falha a memória. Né? Eu fazia assim, eu saía daqui cedo com o Carlos Clube. O Carlos Clube trabalha conosco desde formado. Certo. Ele se formou, a gente foi à formatura, que o José, o pai dele era amicíssimo do Nilo, e na formatura o Nilo perguntou, o que é que tu vai fazer, guri? Ele disse, eu estou trabalhando agora com arroz. Se o dia que tu quiser trabalhar com gado, tu vem falar comigo. E quando ele veio falar, ele ficou trabalhando até o dia de hoje. Que espetáculo. Faz anos, anos e anos que o Carlos trabalha conosco. Então, eu saía com o Carlos daqui de manhã às 6 horas, eu ia para a Rivera, comprava as coisas, ia no campo, deixava as coisas. Depois eu ia no lugarzinho que tem ali perto para almoçar, porque eu não tinha casa, não tinha nada. E eu ia, almoçava, descansava um pouco, voltava e vinha para Bagé, porque o Nilo estava aqui, eu não queria que ele ficasse sozinho. Ficava atendendo ele aqui depois. Então eu consegui fazer isso, eu tinha quase 70 anos. E eu fiz isso aí. E até hoje eu vou para fora, eu continuo indo lá. E agora, este ano, eu comecei a sentir um pouco cansado. Mas até o ano passado eu ia tranquilamente, e se eu chegava aqui, tinha um aniversário, qualquer coisa, tomava um banho, me vestia, lá estava bem contente. Agora eu já não consigo mais fazer. Agora eu tenho, mas eu estou com 95,5, né? Está indo para 96, mas tem chão pela frente ainda, se Deus quiser. Vamos ver, está indo, está dando. Muito bem. Agora, isso aí a senhora falou que foi uma das coisas que, ao mesmo tempo em que a senhora tinha que dividir a doença do esposo, né, a senhora teve que tomar uma atitude para trabalhar naquilo que era seu, que a senhora tinha herdado, tinha recebido. E a partir daí, com o trabalho, a senhora conseguiu ampliar esse patrimônio. Então, no seu entendimento, talvez tenha sido, profissionalmente falando, né? Talvez uma das grandes conquistas da sua vida, transformar aquilo que ela recebeu, que a senhora recebeu, no que é hoje, né? Eu tenho muito orgulho de lá, porque eu recebi um campo com 5 potreiros, eu tenho 25 hoje, tenho um bom gado, inclusive esse ano eles me convidaram no Uruguai para levar os terneiros e terneira do ano para uma reunião que tinha. Mas não, isso já não dá mais para eu levar certas coisas. Sim. Já a idade não dá. Eu agora já canso. Antes eu não cansava. Certo. Eu ia para fora, chegava, tomava um banho, já estava, se eu tinha que sair. Mas eu fiquei sabendo que a senhora, por exemplo, todas as compras para fora ainda, parece minhas. que é a dona Percilinha que faz. A dona Percilinha chega na propriedade, ela dá uma volta, dá uma caminhada e vai fazendo anotações e apontamentos depois para dizer o que precisa ser feito. Eu fiquei sabendo de algumas coisas assim também. Isso eu continuo. Eu chego fora, eu olho, vejo o que precisa, indago daqui, de lá, e depois já sei as coisas. Isso eu continuo fazendo. E outra coisa que eu fiz muito na minha vida, eu trabalhei para as crianças e para os adultos. Eu já ia entrar lá depois no seu trabalho social, que a gente vai chegar lá, chegaremos lá. Depois eu quero falar em esporte aqui também, na sua vida esportiva, né, acompanhando seu pai aí em trajetórias muito legais. Mas antes disso, e lá na entrada, quando eu cheguei, eu vi uma máquina de costura, daquelas máquinas mais antigas de costura ainda, né? O que essa máquina representa para a senhora, dona Percilinha? Ela representa muito. Aquela máquina, quando eu estava esperando o Eduardo... O Eduardo que é o seu filho mais velho. É o mais velho. Quando eu estava esperando o Eduardo, eu tive um problema de ameaça de aborto, e aí eu não podia coser. E toda a vida eu gostei muito de costura. A minha avó paterna, ela cosia na perfeição,
e ela ensinava, quando eu era pequena, que eu vinha de fora, minha mãe deixava eu com ela, para ela era a única neta, por enquanto, logo que eu nasci, as outros netos vieram depois. Então ela me ensinou a cozer. E eu gostava muito, mas aí eu não podia, porque eu estava com ameaça de aborto, tinha que fazer repouso absoluto. Sim. Então o papai saiu um dia e viu uma máquina elétrica, que aqui está aí, e trouxe. E eu tenho desde antes do Eduardo nascer. E eu continuei cozendo e gosto até o dia de hoje. As roupas dos empregados, tudo isso é feito por mim, até hoje. A senhora que costura tudo para a campanha, tudo que Tudo para a precisa. campanha, avental, o lençol, fronha, tudo. Tudo Quando isso a de senhora que 2 faz. em 2 anos eu faço uma limpeza nos Os guarda-roupas? nas cobertas. Certo. Aí eu vejo o que é que precisa arrumar, o que precisa. Então, de 2 anos. Já vai anotando Já tudo. vou anotando. Isso eu faço sempre no verão, porque quando o inverno já está tudo organizado. Eu gosto muito da campanha, eu me sinto muito bem fora. Que coisa boa. Dona Percilinha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se a gente pudesse colocar em termos de percentual, quanto por cento da Dona Percilinha de hoje é proveniente da educação que teve dos seus pais e quanto por cento é da educação que teve no colégio interno, que fez a senhora ser disciplinada, organizada, planejada? E quando eu estou falando aqui, está um filho, né, acompanhando aqui o Nilinho, que é o seu filho mais novo, e às vezes quando eu falo algumas coisas da cadernetinha, ele ri, porque ele conhece bem o seu planejamento e a sua disciplina. Olha, eu não sei dizer. A minha mãe era uma pessoa muito organizada. Certo. Morou toda a vida fora e era uma pessoa muito, muito organizada. Como dona de casa, talvez eu deva a ela. Agora, no colégio, eu aprendi muita e muita coisa. Eu fui para lá com 10 anos e aí eu fui crescendo, porque era diferente a educação de lá daqui, é muito diferente. Sim. Porque aqui eu morava na campanha. Claro. Lá eu morava em Porto Alegre e eu aprendi muita coisa no colégio. A senhora se considera uma mulher dura no longo do tempo, assim, dura que eu digo, uma mulher de fibra, uma mulher de raça, ou a senhora se considera uma mulher diferente daquela época, né? Uma mulher à frente do seu tempo naquela época, ou a senhora acha que a vida fez com que a senhora se tornasse a mulher que é hoje? Olha, eu não sei dizer. Isso eu não sei te dizer. Eu acho que eu aprendi muita coisa em Porto Alegre. Certo. Eu acho que muita coisa, porque era uma vida diferente. E longe da família, longe dos pais. A senhora foi criança. Não, e uma vida diferente. Eu era interna, longe de campanha. A senhora tinha saudade da família, saudade dos pais, saudade ou aprendeu a eu conviver? tinha, mas eu nunca quis voltar. Certo. Eu sempre Enfrentava, desde sempre enfrentava aquilo que precisava ser Eu sempre enfrentado. fui muito estudiosa. Então, eu fazia aquilo, eu gostava. E eu, assim, estranhar como tem gente que vai, que passa chorando, nunca aconteceu comigo. Certo. Eu cheguei a estudar, mas eu também fui criada pela minha mãe, dizendo que aos 10 anos eu ia para Porto Alegre estudar. Ela Então, sempre me falou. eu fui criada com aquilo. Eu sabia que quando eu chegasse 10 anos eu ia para o colégio. Ela lhe Talvez preparou. isso me ajudou muito. Certo. Eu acho que isso talvez tenha me ajudado muito. Muito bem. Bom, diante dessa sua história no agronegócio, né? Se a senhora pudesse voltar no tempo, ou se a senhora tiver algum planejamento à frente, a senhora se sente uma mulher realizada com o agronegócio, com tudo que já viveu? Aí eu me sinto. Eu acho que na época de hoje é difícil encontrar uma pessoa que aceite passar um tempo lá e ficar lá e trabalhar e cuidar e ajeitar.
porque é uma vida difícil. Sim. A gente tem agora uma luta muito grande com empregados. Não é fácil, ninguém está querendo ir para a campanha, mas eu acho que eu fui uma boa pecuarista. Eu acho que eu fui. Certo. E ao lado do seu Nilo, a senhora sempre teve apoio dele também para tocar os negócios? Muito, muito apoio. Ele sempre me orientou e ele brincava muito comigo, porque na minha família existe muito caso de viúva. Então ele disse, eu tenho que te orientar e te organizar para tu ficar uma boa viúva. E resultado que eu fiquei, faz 10 anos que eu sou viúva. Certo. Então eu acho que muita coisa eu devo ao Nilo, muita, muita coisa. A gente sempre foi muito feliz, graças a Deus. Vocês foram muito parceiros, né? Vocês foram muito parceiros, né? Muito parceiros. Sempre ele me ajudava muito, eu ajudava ele, e sempre foi. Bom, em determinado momento da sua vida, agora eu vou entrar também na questão do trabalho social, né? A senhora atuou em clubes de serviço, a senhora teve responsabilidade junto à Santa Casa de Caridade de Bagé, a senhora teve ação também junto ao Instituto de Menores, né, que era administrado na época por padres, enfim, até hoje mas a senhora acabou assumindo algumas funções administrativas na sua vida. Isso em função de tudo que a senhora aprendeu no negócio, nos negócios da família, que fez com que a senhora se tornasse uma boa administradora? Pois eu acho que isso me ajudou bastante, eu não sei. Eu trabalhei primeiro com a Manuelinha Araújo. Ela tinha um tipo de uma creche de crianças e eu ajudava nas crianças e tudo. Depois eu fui convidada para assumir a direção do Instituto de Menores. Lá eu trabalhei 6 anos. E era uma coisa assim, quando eu cheguei lá era uma tristeza. E eu procurei sempre melhorar. E eu soube pelo padre de lá que tinha um dinheiro a receber no Rio de Janeiro. E que não vinha, que ele telefonava e tudo. Nesse meio tempo, o Nilo trabalhava na Fecotrigo e tinha que passar quase um mês no Rio. E eu fui junto. Então, nesse período, eu me dediquei a conseguir o dinheiro para o Instituto, porque eu era presidente, me sentia responsável. Claro. E fui. Eu nunca tinha entrado, naquele tempo tudo era no Rio. Eu nunca tinha entrado em ministério, nada disso, imagina, criada na campanha. Mas eu fui e comecei aí, e fui, venci, e consegui uma porção do dinheiro que estava. Muitos tinham pego o dinheiro para si, colocavam e depois 2, 3 anos mandavam. Mas quando chegava 2 ou 3 anos, já aquilo que era... Tinha rendido, né? Já não era. E vinha só o valor principal. Mas aí eu consegui e bastante dinheiro. Mas quando eu fui, eu disse que tinha uma condição. Eu ia assumir, mas que o dinheiro que eu conseguisse era todo para o Instituto. Que a igreja aqui não ia receber nada. Principalmente o Padre Mário, que gostava muito do dinheiro. Aí, quando eu voltei, já tinha o dinheiro que eu tinha colocado no banco, e aí mas coloquei, com medo dele, coloquei no meu nome. E aí, quando eu cheguei, ele veio aqui e disse, bom, eu quero saber o que é que eu tenho. O senhor não tem nada. Eu disse, quando eu fui para lá, que o dinheiro que recebesse era do Instituto, então... Ele quase morreu, mas eu não dei nem 10 centavos. Nem um centavo. Foi Foi tudo destinado, porque a senhora já tinha um plano. Aí onde entra o planejamento da dona Persini. A senhora já tinha tudo destinado para comprar, para melhorias para lá, claro, desde era talheres, problema de pratos. Roupa, né? Coberta, panela, prato, essas coisas, não tinha quase nada. Certo. Então, aí eu fui... Ele brigou com o padre, desafiou o padre. Mas aí ele, no final da vida, ele não era meu amigo. Mas eu queria muito bem o padre do Instituto, que faleceu há pouco tempo, era muito meu amigo. E aí eu tinha dito que eu ia nessas condições. Sim. Então, o que eu tinha dito, eu fiz. Claro, perfeito. Depois disso, eu trabalhei na Liga Feminina de Combate ao Câncer. Fui 8 anos, eu fui tesoureira.
e depois presidenta. Aí depois dei uma descansadinha e aí eu fui convidada para trabalhar na Santa Casa com o doutor Pedro. Eu trabalhei 2 anos na direção com ele e 2 com... Ele era militar, o doutor... O general Budó? O Budó. Certo. Eu trabalhei 4 anos, 2 com um, 2 com outro. E lá eu descobri muita coisa e descobri, inclusive, que foi uma coisa muito triste. Mas eu descobri que o secretário estava meio que mexendo no dinheiro. Aí eu descobri e disse, olha, aconteceu isso, eu vou dizer para vocês que toda segunda-feira tinha reunião. Eu nunca faltei nenhuma reunião, porque quando eu assumo, eu assumo. E aí eu disse, olha, ele está tirando, porque eu fui na loja e me perguntaram o nome da minha conta. Eu disse, não, mas a minha conta é minha, você não tem nada a ver. Sim. E eu estou trabalhando. Não, mas acontece que, como a senhora vai pagar à vista, a diferença é depositada na sua conta. Eu disse, não, na minha conta não. A diferença vai ficar para a Santa Casa. Então Sim. Aí a senhora descobriu. Aí foi muito desagradável, Claro. Mas eu não ia deixar que roubasse a Santa Casa, afinal eu era uma pessoa responsável. Claro. Aí eu consegui isso. E continuo trabalhando até hoje. Com menos, naquele tempo eu tinha bastante saúde e tal. Agora não é que eu não tenha saúde, mas eu estou velha, né? Canso. Então, mas eu fiz bastante coisa. Eu acho que, além de atender o que é meu, eu ajudei a cidade. Então, eu acho que eu fiz alguma coisa para Bagé. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre esporte, né? Que tem tudo a ver também com a sua trajetória. A senhora, única filha do seu Antônio Magalhães Rossel, o seu Toneca, como era conhecido, né? Que inclusive hoje cede o nome ao estádio do Guarani, né? Estádio Antônio Magalhães Rossel, também conhecido como Estrela d'Alva. Engraçado que eu sempre, no meu trabalho, na minha vida profissional, eu sempre falo, né? Tem jogo no Antônio Magalhães Rossel, eu nunca falo Estrela d'Alva, sempre no nome, sem nem saber que um dia eu ia estar conversando com a senhora e lhe entrevistando. Agora, eu gostaria que a senhora comentasse, até porque também fiquei sabendo, né, que talvez no esporte, no futebol brasileiro, uma das maiores decepções que os brasileiros tiveram foi o Maracanaço, famoso e conhecido Maracanaço, onde o Uruguai venceu o Brasil em pleno Maracanã, a Copa de 1950. E eu fiquei sabendo que a filha do seu Toneca, quem eu entrevisto agora, estava naquele dia, naquela hora, naquele momento lá. E eu gostaria que a senhora relatasse para a gente como é que foi essa experiência aí. Foi uma coisa... Em primeiro lugar, o papai estava indo a todas as partidas do campeonato. E quando foi do Brasil, a gente tinha... A mamãe, ele e eu, tinha comprado a entrada e lá nos tocamos. Foi a coisa mais triste que eu já assisti na minha vida. Porque no começo o pessoal estava entusiasmado, gritava, e depois começou assim. Eu acho que se passasse um mosquito assim, a gente sentiu barulho, porque era um silêncio de morte depois, quando o Brasil perdeu. Foi horrível. E eu toda a vida tive muita ligação com o Uruguai, porque o meu avô tinha campo lá e Claro. tudo. Mas eu não queria saber do Uruguai de jeito nenhum. Foi muito triste. O pessoal saía, mas não se via um barulho, não via ninguém reclamar, só se ouvia choro. A choro a gente ouvia. Pois é. Depois desse episódio, eu acho que o 7-1 para a Alemanha também marcou a todos nós nessa Copa. Aí né? eu Mas já é não diferente. estava. Já não. É outra época também, É. até porque aquela época do Brasil é uma época de ouro, né? O nosso futebol hoje, coisa que infelizmente o futebol mudou muito. Mas o seu pai no futebol, gostaria, a senhora filha única, acompanhou, obviamente naquela época não era comum das mulheres irem ao estádio como vão hoje, né? O futebol era algo praticamente, essencialmente masculino, enfim, né? Mas como é que foi, o que a senhora lembra, assim, das histórias do seu pai e a sua ligação com o Guarani? O papai sempre foi um apaixonado pelo Guarani. Ele adorava e ajudava, e tinha uma pessoa que auxiliava muito, que era a minha mãe.
porque às vezes ele se incomodava, brigava, se eu não vou dar mais nada. E a mamãe, tá, mas eu vou dar. Eu vou dar porque eu sou Guarani. Então, quer dizer que ali era um e outro que eram encantados pelo Guarani. Certo. E eu fui criada nisso também, então nunca fui a futebol. Quer dizer, eu acho que uma ou duas vezes eu fui. Mas sempre. Mas dentro de casa o assunto era Ah, Guarani. sim, o assunto era ele, Viga e os futebolistas, os jogadores, sabe? Sempre foi muito grande. E ele ajudou muito o Guarani. E quando ele reclamava que não ia ajudar, minha mãe incentivava. Então, ali eram os dois que ajudaram. Porque ela dizia assim, nós só temos uma filha. Então, nós vamos ajudar o Guarani. O Guarani não vai ficar sem ser ajudado. Então, ali os dois foram. E eu fui criada nisso. E uma coisa que eu não sei se talvez muita gente não saiba, quando eu não me lembro o nome, porque agora, depois que eu tive coronavírus, eu fiquei muito esquecida de nomes. O resto não. Eu sei que uma pessoa comprou, onde nós temos hoje o Militão, certo. Comprou aquilo para o Guarani. E foi muito bom, papapá, comprou com 30 prestações, e ia ser muito bom, ia ficar ótimo, papapá. Aí ele pagou a primeira prestação, pagou a segunda prestação, e quando chegou na terceira, o dinheiro já não deu. E então estava, o que é que faz, o que é que não faz, e aí o papai resolveu pagar. E aí ele pagou as 30 prestações. E depois, não sei quem disse aí por aí, sei lá que ele tinha pago porque era pensando de ele se locopetar com o local dali, que é uma beleza. Né? Sim. Aí ele ficou furioso, e então ele pagou, tem recibo, eu tenho os recibos comigo, e aí, quando ele foi operado em Porto Alegre, ele adoeceu, foi operado em Porto Alegre, ele me disse, se acontecer alguma coisa comigo, tu vai na prefeitura, pega os papéis e entrega tudo para a prefeitura, que eu vou doar aquilo para a prefeitura. Aí, graças a Deus, ele foi feliz e tudo, e quando ele voltou de Porto Alegre, ele foi com a mamãe na prefeitura e doou. Aquilo tudo que tem ali foi doado pelo papai para a prefeitura. E ele gostava muito de futebol, queria que os campos de futebol fossem para, em vez que para esse pessoal mais humilde, que não tem criou um complexo esportivo. Então ele queria que fizesse isso. Tudo que ele queria, ele disse na prefeitura. E isso foi. Então eu hoje, quando Foi passo... uma doação dele Foi uma doação para a prefeitura. Que legal. Quando eu passo lá e vejo aquilo assim, eu digo, como o papai fez bem, porque ele doou tudo e todo mundo hoje aproveita. Muitos não sabem, mas eu sei, é o importante. Muito bem, muito bem. E agora, com certeza, muitas pessoas ficaram Vão ficar sabendo também, porque é algo, né, no qual... Isso é sempre assim, né? As pessoas têm por hábito falarem dos outros, né? Porque não realizam. Né? E às vezes é o fato de não realizar, a própria inveja de não realizar, acaba colocando na conta de outras pessoas. A famosa transferência de situações, né? Agora, quem faz e quem realiza, normalmente acaba fazendo diferente. E a resposta vem. Então hoje é uma das respostas aí, né, que a senhora dá. Eu ia até fazer essa pergunta, né? E a senhora me poupou essa pergunta. Fica toda essa questão aí também, para quem não sabia, para quem não tinha conhecimento, né? Conhecimento, então, de que foi uma doação do seu Antônio Magalhães Rossel. Quando eu passo lá no verão, que está cheio de gente e tudo, eu digo, como o papai foi feliz em doar isso, porque estão aproveitando. Quer dizer que todo mundo que está aproveitando, aproveita porque ele doou. Sim, sim. Então, isso foi muito bom. A senhora parou já alguma vez, na hora que a senhora vai passar um batom, uma maquiagem na frente do seu espelho, e
que a senhora é uma mulher que veio ao mundo para quebrar paradigmas? Chegou a lhe passar Nunca me na mente passou. alguma vez? Não. Porque o que a senhora está nos contando aqui, né, se a gente for analisar, a senhora foi com 6 anos para Porto Alegre. Com 10 anos, perdão. Ficou 6 anos em Porto Alegre, né? A sua mãe disse para a senhora desde criança que quando a senhora fizesse 10 anos que a senhora ia. A senhora enfrentou uma enchente em Porto Alegre com 41 anos e mesmo assim saiu na rua para comprar vela. Uma menina, uma moça ainda. Sim, tinha 11 anos. 11 anos, né? E de lá ao centro é um bocado de longe. Com certeza. A senhora quebrou paradigmas em negar dinheiro para um padre para uma realização de um projeto que a senhora tinha sido colocada para realizar. A senhora descobriu um furo em uma determinada pessoa que estava na Santa Casa, algo que caiu na sua mão, né? E a senhora descobriu essa situação. Ou seja, a sua vida foi de quebrar paradigmas, né? A senhora, em determinado momento, e aí eu lhe pergunto, né? E a senhora quebra outro paradigma daquela história de que filho único é mimado. E principalmente filha única, porque a senhora teve educação, né? Mas não é uma pessoa que foi mimada. Tanto é que a senhora teve que batalhar, teve que fazer por si, mesmo tendo em determinados momentos condições financeiras para ter uma vida confortável. O exemplo de hoje, aos 95 anos, onde a senhora já tem um patrimônio conquistado, a senhora poderia hoje estar em casa, tranquila, passeando, viajando, e continua ativa, graças a Deus, plena e trabalhando, né? Então a senhora é uma mulher que realmente veio para quebrar paradigmas, dona Priscila. Não sei se eu sei que eu me sinto muito bem trabalhando, às vezes assim, por que tu não vai passear? Sabe que tem uma certa época que a gente aproveita, mas depois de uma idade, a gente fica muito bem dentro da casa da gente, indo para fora, vendo os gatinhos, que eu adoro gato. Então, eu me sinto muito bem. E quebrou outro paradigma, que eu me esqueci de falar, né, que foi a gravidez do seu último filho, né, do mais novo, porque a senhora já tinha, na ocasião lá, 38 anos, né, quando engravidou pela última vez, né? Sim, já tinha bastante tempo. Os filhos já eram grandes, a diferença Sim, já estava em Porto Alegre estudando. Sim, sim. E aí tem uma história, claro que a gente não vai dar nome às pessoas, enfim, né? Mas parece que a senhora passou a ter alguns enjoos, algumas coisas, e disseram que a senhora estava com problema, era no útero, algo nesse sentido, Nem né? se sabia que eu estava, nem imaginava. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi o Mário Silveira que descobriu, eu já estava com 4 meses de gravidez. Pois é. Então, E bem tranquila, e bem tranquila. Bem tranquila. Muito bem. E as coisas funcionam, e eu ainda vou para fora. E agora mesmo, na sexta-feira, eu vou para Porto Alegre, que tem uma prima do Nilo que está fazendo 90 anos. Moro em Porto Alegre agora, é muito minha amiga, e eu vou para o aniversário dela. E com 95 anos, eu vou passar o aniversário e volto para Bagé. Mas agora eu já não saio assim para viajar, para passear, já não. Agora é melhor eu ficar quieta aqui. Certo. Mas vai para fora trabalhar. Não, para fora trabalhar, ver as coisas, eu vou. E eu gosto de ir porque eu vou, assim, dou uma caminhadinha por tudo, vejo o que é que está. Aí quando eu chego aqui, então, olha, tem que mexer nisso, tem que mexer isso, tem que fazer aquilo. Tudo eu vejo. Se a senhora pudesse... normalmente eu faço essa pergunta, né? Para mostrar que como é bom viver e como é bom viver na plenitude da vida, naquilo que a gente nasce com propósito para fazer e ter a atitude de realizar, a atitude de fazer. Se a senhora voltasse no tempo hoje, pudesse voltar no tempo, a senhora teria alguma coisa nessa trajetória que não realizou e que gostaria de ter realizado, ou a senhora se sente hoje, no auge dos seus 95 anos, uma mulher realizada? Não, eu me acho realizada. Eu nunca desejei uma coisa muito acima. Então, eu me acho assim, que com a idade que eu tenho, com as coisas que eu fiz, eu acho que eu fiz boa coisa. Eu acho que alguma coisa eu fiz para Bagé, até para Bagé. Sim, muita coisa, diga-se de Eu acho que eu fiz. Eu trabalhei na Santa Casa, eu continuo trabalhando na Santa Casa,
Mas agora, com mais difícil tudo. Certo. Mas eu trabalhei muito tempo lá. Que conselho a senhora deixa para as mulheres hoje que assumiram papéis importantes na sociedade, mulheres que são gestoras hoje, exemplo que a senhora foi a sua vida inteira juntamente com seu marido e depois sozinha na ausência dele, né? E que conselho a senhora deixa para essas mulheres hoje com relação a essa área do empreendedorismo, essa área de gestão, enfim, o que a dona Percilinha, aos 95 anos, tem para dizer para as mulheres e também para aquelas mulheres que estão pensando em parar, muitas vezes pelo avançar da idade, que é bem menos que a idade que a senhora tem hoje. Eu acho que a gente só deve parar quando a saúde não deixar. Porque enquanto a saúde deixa, eu sinto prazer de ir para fora. Eu sinto prazer de ver as coisas. Então, nem sei se todo mundo é como eu, mas eu acho que o que a gente pode fazer pelos outros é muito agradável para a gente mesmo. Quando às vezes eu vinha cansada do trabalho, quando a gente fazia a campanha do pedágio para a Liga, eu recebia, o pessoal vinha aqui para casa, era uma confusão medonha, mas quando acabava, eu estava cansada, mas eu pensei assim, quanta coisa que eu posso dar para os outros e fazendo o trabalho esse que eu faço. Sim. Agora, então eu acho que a pessoa não deve se entregar, eu acho que a pessoa deve lutar e trabalhar até quanto a saúde dá. Quando a saúde não dá mais, eu, graças a Deus, com a minha idade, eu não sinto coisa nenhuma, eu me levanto cedo, eu vou para fora, eu cuido das coisas, eu vejo e faço. Mas agora eu estou me sentindo cansada, com 95 anos, porque até então Muito eu bem. ia fazer tudo. Mas tem chão pela frente? Ou melhor falando, tem campo pela frente, dona Percilinha? Não sei se eu vou ter muito campo agora. Eu já tive muito campo, agora eu não sei. Mas enquanto a saúde der, eu estou lá. Eu sei disso. Assim, Enquanto a saúde der, eu estou lá, estou ajudando, estou procurando fazer, estou incentivando. muito bem. As Eu pessoas. fiquei sabendo que a senhora tem livros de receitas aí, de doces maravilhosos, né? Desde a época do Visconde Ribeiro de Magalhães ainda. E que a senhora é uma doceira de mão cheia. Ainda faz doce ou agora só come um docinho de vez em quando? Não, eu ainda faço, não. Doceira de mão cheia eu não sou. Eu Bom, sou. seus filhos falaram, né? Estou repetindo que não tem nada melhor que uma comida de mãe, um doce de mãe é a melhor coisa que tem. Comida, cozinha, eu sou 0,0. Mas nos doces não. Doce não. Doce eu faço, eu faço até hoje. Não muito como eu fazia antes, porque agora já me canso mais. Mas eu ainda continuo fazendo. Tem os doces que, quando vêm os netos, eu sempre faço, porque eles adoram. Claro. Eu tenho uma bisneta, que agora já está em Montevidéu, fazendo o primeiro ano de medicina, e ela adora os doces. Vó, quando tu fizer, quando eu chegar, por favor, tu faz doce para mim. Então, tem umas coisas que eu faço sempre. Que E espetáculo. ainda, mas agora, não, eu lá fora eu faço doce de tacho, goiabada, figada, Se eu tivesse ficado sabendo disso, a gente não é gordinho por acaso, tá? Se eu ficasse sabendo disso, aí eu iria pedir, né, para provar um desses doces. Mas como eu fiquei sabendo praticamente no dia, vai ficar para uma outra vista, uma outra visita vez. aí. Olha, Isso. eu fiz. O que é que eu fiz agora, Nili? Hein? Tá, doce de abóbora é um dos meus Doce de prediletos abóbora, aí. doce de goiaba. Que espetáculo. Não, esses doces, essas coisas de campanha, sabe? Isso eu faço tudo. Sei fazer linguiça. Essas coisas todas de campanha eu sei. Fui criada lá. Claro. Eu fui para fora com 15 dias. Quando eu nasci, com 15 dias eu fui para fora. Saiu com 10 anos para ir para Porto E Alegre fiquei e depois de voltou. lá eu fui para Porto Alegre. Mas era assim, eu vinha de Porto Alegre, Nas férias. passava uma semana com a minha avó que morava na cidade,
e depois eu ia para fora com o papai e a mamãe. Que De espetáculo. lá, eu ia ver a outra avó que morava na campanha, e então eu ia ver, mas sempre, sempre em função da estância. Quer dizer, eu fui criada na estância e sempre vivi a função da estância. Passou rápido o tempo, nós conversamos 1 hora, nosso horário de programa. Eu conversei hoje no Conversa Sabor, já que estávamos falando em doce, com esse doce de pessoa, né? Com essa mulher de fibra, de raça. Eu falo com propriedade. Acredito eu que com a mulher talvez mais velha em atividade do agronegócio brasileiro. E a gente está falando nessa potência que é o agronegócio, e nós estamos falando na potência da mulher hoje no agronegócio brasileiro. Eu tive o privilégio de conversar neste dia com a dona Percilinha Romero, esse doce de pessoa, tá certo? Não provei o doce que ela faz, mas tive a oportunidade de provar da sua doçura aqui nessa conversa que nós tivemos. Dona Percilinha, do fundo do meu coração, muito obrigado mesmo por esse momento, por esse tempo com a senhora. Eu a conhecia de nome, muito tempo, obviamente, pela sua trajetória, mas não tinha tido essa oportunidade. Essa é a segunda vez que nós conversamos, que eu conversei com a senhora antes de gravarmos o programa. Já foi uma conversa maravilhosa e hoje mais um dia maravilhoso na sua companhia. Muito obrigado por abrir as portas da sua casa, da sua residência. Estamos aqui em um escritório que certamente muitas conversas de negócios a senhora teve com seu marido. Vejo ali a mesa do escritório dele, com certeza muitas conversas vocês tiveram, muitos negócios foram concretizados e realizados aqui, né? E a senhora nos receber nesse lugar que para a senhora tem uma importância muito grande. Abrir as portas para a gente é motivo de muita satisfação para a gente também. Um beijo no seu coração, muito obrigado por nos receber. Foi um prazer te receber aqui e eu espero que o que eu disse possa ajudar alguém a lutar para não deixar que a gente pode fazer as coisas e a gente deve fazer as coisas. Eu acho que a mulher do pecuarista, ela tem que acompanhá-lo, eu acho. Certo. Pelo menos foi o que eu fiz, fui muito feliz pelos anos todos de casado que eu tive. Então é isso aí, eu te agradeço muito e desculpa se alguma coisa não foi, porque agora eu estou velha, os nomes... Vou dizer o que o meu avô dizia para mim: velho é o mundo, nós somos eternos jovens desse mundão de Deus aí. Mas eu tenho dificuldade de dizer os nomes, isso depois que eu tive o coronavírus, que até então, nada. Agora o resto de saber, de trabalhar, de ver, isso por enquanto eu estou inteira. Eu sei que a senhora cobra firme também aí com relação aos compromissos que tem junto aos escritórios, enfim, está lá direto. Pagou, não pagou, fez, não fez? É isso aí. Isso eu sei, isso eu faço. E graças a Deus que todo mundo que trabalha comigo trabalha há bastante tempo. Eu tenho a cozinheira, faz 21 anos que trabalha comigo. E o José, que tu conhece, está há 19 anos e meio. Então, são pessoas que convivem muito comigo. Perfeito. E que eu acho que tem que ser assim. Essa história de entrar e sair não dá. A gente tem que conviver, organizar a vida. Porque aí eu acho que eu fiz alguma coisa. Eu acho que eu fiz alguma coisa por Bagé. Nesses 95 anos, eu acho que eu fiz alguma coisa por Bagé. Muito bem. Dona Percilinha Romero, esse doce de pessoa aqui nos recebendo em mais uma edição do nosso programa Conversa e Sabor. Com certeza vocês podem ter absoluta certeza que foi um momento memorável aqui pra gente. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um programa. Eu te peço mais uma vez, te inscreve no canal aí que para nós é muito importante, tá bom? Dê o seu like aí também, faça os comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus familiares, que pra gente isso é muito legal. Muito obrigado a todos. Então, queremos mais uma vez agradecer, antes dos patrocinadores, os nossos apoiadores, nossos parceiros. Eu quero falar para você da Argos Investimentos em Terra, aqui no Brasil e no Uruguai. Conheça a Argos, entre nas redes sociais aí que você com certeza vai se surpreender com a quantidade de opções e oportunidades para você expandir os seus negócios. É aquele velho ditado, né? Quem investe em terra não
Erra. Então conheça o trabalho da Argos Investimentos em Terras, tá bom? Também a Sobreiro, né? Sobreiro, Empório Sobreiro agora, espetacular. Abraço ao Marcelo ali também, que sempre nos atende, o responsável sempre por ofertar as bebidas no programa Conversa Sabor. Hoje, como nós viemos na casa da Dona Percilinha, a gente não fez a forma tradicional do programa, mas foi uma tarde extremamente maravilhosa aqui no dia que nós estamos gravando esse programa, tá bom? E também a Casa de Carnes Mendonça, né? Que sempre oferece as carnes também ao nosso programa. Muito obrigado a todos vocês. E aos nossos patrocinadores, Grupo ASM, 73 anos, qualidade começa com A, Sicredi Liberdade, né? Sistema cooperativo de crédito, sempre uma grande alternativa. E também conosco a rede Nicolini de supermercados. Continue sempre fazendo suas compras com qualidade, conforto e segurança alimentar em qualquer uma das lojas da rede Nicolini de supermercados. Muito obrigado a todos mais uma vez. Até o próximo programa. Valeu!